aí anotam no chat as perguntas aí. Tranquilo. É o primeiro capítulo, a explosão no Porto do Líbano, né? Isso. Eu tenho um vídeo, será que é melhor fazer o upload dele agora? Talvez seja melhor, né? É, Ou você passa direto do seu computador aí, no Teams dá para passar direto, tá bom. tá? Você liga direto, compartilha aqui, né? Uhum. Ok. Rica, Oi, seja bem-vindo. Tudo bem, Ricardo? tudo jóia, tudo bem. Tudo em ordem. Está escutando bem? Perfeitamente. Bom proveito aí pela palestra aí. Tá jóia. Cássia está aqui também assistindo. Bom, E a Mary está tentando entrar agora. sejam bem-vindos aí. Tá jóia. Pode desativar a câmera, Ricardo? Por favor. Desativa. Pedir para todo mundo desativar o som e as câmeras, tá bom? Tá bom. Ok. Bom, acho que podemos começar, Ana. Podemos? Então Podemos. vamos lá. Bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou a coordenadora do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje a gente dá início aí a um ciclo de palestras e debates, né, considerando que temos aí recursos humanos em potencial para discutir sobre diversos assuntos, como esse que hoje a gente traz aí, né? Então, resolvemos reunir tudo isso e apresentar com muito carinho para todos vocês. Eu passo a palavra, então, para o professor Eduardo Linsmaier, que compõe aí também a equipe do curso de Engenharia de Segurança, e junto comigo vai estar mediando a palestra dessa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado, Ana. Bom, meu nome é Eduardo Linsmaier, eu agradeço aqui a participação e nós estamos aqui promovendo essas lives, vamos ter os 4 capítulos, hoje é o primeiro episódio, né, com a presença do Paulo Augusto Aguilar, então eu gostaria de dar as regrinhas para vocês, né, vou pedir a todos deixar os vídeos desligados, o som desligado e as perguntas podem ser formuladas no chat. Nós vamos reservar os últimos 15, 20 minutos da palestra do Paulo para tirar as dúvidas. Eu e a Ana vamos fazer a mediação. O Paulo Augusto Aguilar é mestre em Ciências Policiais e Segurança e especializado em artefatos explosivos, especialização na desativação de artefatos. Atualmente ele é chefe da divisão e comandante do policiamento de choque do Grupo de Ações Táticas Especiais, do GAT, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
é nosso docente, nosso professor do Instituto Mauá, do curso de pós-graduação, na disciplina de gestão de riscos, tá? E ele também é autor de capítulos de livros publicados recentemente na área de segurança pública e políticas públicas na área de segurança, tá bom? Eu convido o Paulo para iniciar a sua apresentação e discutir aqui o tema sobre a questão da segurança e gestão de riscos. Paulo, tem a palavra. Boa noite. Lismayer, estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo bem, Paulo. Ok. Perfeitamente. Tá. Perfeito. Ouvindo bem, professor. Tranquilo. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Bom, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte de gestão de risco, mas agregada com a parte de compliance, tudo isso integrado com a parte de governança nos sistemas de gerenciamento de riscos, né? E algumas considerações a respeito do incidente que ocorreu em Bhopal, na Índia, e a explosão que ocorreu no porto de Beirute. Eu vou estar compartilhando alguma transparência para a gente estar mostrando, e o principal fator da gente estar aqui é mostrando o empoderamento dos profissionais de segurança, notadamente a segurança da engenharia, o engenheiro e o técnico de segurança que fazem a diferença em salvar vidas através da ciência. Vamos ver. Aonde está para compartilhar? Aquela setinha, o quadradinho no meio, Ah, já achei. tá? Uhum. Compartilhar conteúdo. É o quadradinho com a setinha no meio. Então, você tem que me habilitar. Ele não está habilitado. É por isso. O Paulo está como participante. Ele não está como apresentador. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É só destravar. Pronto, acho que agora eu passei. Acho que agora deu certo. Doutor Lismayer, vamos começar. Agora deu certo. Deu certo? Ok, agora deu certo. Ainda não está compartilhado, Paulo. Tá. Aí. Você quer me mandar o material, Paulo, e eu compartilho? Deixa eu ver. O compartilhamento está em pausa até que você retorne à janela compartilhada. Acho que é aqui, ó. Será que foi agora? Ainda não.
Ainda está sua imagem. Ainda não está compartilhado, não. Abrir bandeja de compartilhamento. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Só pôr em apresentação, modo de apresentação lá embaixo. Isso, aí mesmo. Perfeito. Ok. Precisa clicar na apresentação, ainda não está em tamanho grande. Isso aí. Foi? Ainda não. Você precisa clicar aí embaixo no modo de apresentação, Paulo. Aqui, ó, Modo. aqui, ó. Esse, do lado de 80%. Do lado esquerdo, do 80%. Isso aí, não. Perfeito. Eu clico nele, ele Mas tudo bem, dá para seguir dessa forma. vê, tá apresentação de slides. Ver se tem alguma opção aqui. Você tem que sair do compartilhamento, abrir o modo de apresentação e depois compartilhar. Ok. Boa. Abre o modo de apresentação, né? Aí você compartilha ele. Se você quiser, você me manda o material e eu abro para você aqui. Tá bom. Talvez seja melhor. Olha, agora apareceu. Agora apareceu, né? Agora apareceu. A tela tá correta? Tá? Ok. Pode Vamos seguir lá? dessa forma, pode seguir. Então vamos lá. Bom, um breve histórico é necessário para a gente estar contextualizando esse empoderamento e a significância que a gente quer falar sobre a gestão de risco envolvendo a governança, envolvendo o compliance, a parte de fiscalização, a parte de auditoria, e que ambas vão se somar. Somente uma não seria necessária. A vida em sociedade, ela é trazida e colocada e viabilizada por meio do direito penal. E antigamente ele era focado muito em condutas passadas, que a gente começa aqui a mostrar, né? Condutas, o roubo, o furto, o homicídio, os pretéritos. Com o transcorrer das revoluções industriais, do avanço da tecnologia, começou a haver uma liquefação dessas condutas e das condutas com a necessidade de se assegurar riscos. E nesse sentido, nós vemos uma liquefação do direito e foco em condutas antecedentes ao dano, ao mero perigo, à mera ameaça
um perigo remoto de lesão. Então, a gente tem, de um lado, a criminologia e as ciências policiais, que agora, em 2020, no dia 9 de julho de 2020, foi colocada como ciência, juntamente com a criminologia, para instrumentalizar a vida em sociedade. Só que aí a gente começa a perceber o seguinte: na criminologia, a gente traz a escola de Chicago e a teoria ecológica do crime. E onde vai se encaixar toda isso que a gente está falando, criminologia, consciência policial, nas Smart Cities? Aí sim, as Smart Cities, elas começam a fazer significado e elas começam a entrar nessa transformação digital do mundo cinético para o espaço cibernético. Essa transformação digital, ela é inevitável, ela já está acontecendo. O mundo que era apenas linear, hoje ele é exponencial. Antes local, agora global. Tem um termo que a gente quer comentar aqui, que é um termo que hoje muita gente conhece, o VUCA, né? Ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos. É um termo da década de 90 do Exército Americano. Mas a gente se pergunta, por que na década de 90 a gente não conhecia esse termo? Porque nessa ocasião, esse termo ele não encontrou uma substância catalisadora desses cenários caóticos, que somente veio encontrar com a quarta revolução industrial, com a internet das coisas, cloud computers, a parte de machine learning, crowdsourcing, inteligência, toda essa parte, o mundo VUCA, ele só foi catalisado, ele só pôde aparecer de uma forma exponencial com o advento da quarta revolução industrial, que começa a partir de 2012, e no Fórum de Davos, o Klaus Schwab, ele acaba lançando o famoso livro dele sobre a quarta revolução industrial. Nisso nós temos fragmentações e atomizações do que a gente chama de conflitos de quarta geração. Conflitos de quarta geração não tem a ver com a guerra, não tem a ver com a quarta revolução industrial. O conflito de quarta geração é a perda do monopólio do Estado no confronto, na forma de lidar, de guerrear com outro Estado. Os conflitos agora dificilmente vão acontecer entre países. Eles acontecerão com outros grupos, com gangues, com crime organizado, com terrorismo, com manifestações em massa. E nós já estamos vendo isso aí, né? Nós tivemos aí alguns exemplos, George Floyd, que aconteceu uma manifestação em massa. Nós tivemos o Coletes Amarelos, a Jaqueline Mourad, uma senhora, ela fez uma postagem no Facebook com um descontentamento da parte de impostos e tuitou. Quando isso caiu no Facebook, em 54 minutos, ocorreram 6 milhões de compartilhamentos, o equivalente a 10% da população francesa. E isso é muita coisa. Então, a gente pode perceber como a comunicação ela se torna exponencial e como a relação entre as pessoas, a internet das coisas, a IoT, e a relação que tem disso tudo entre as plataformas, a IoT, e como elas se relacionam. Dentro desse contexto, a segurança pública faz parte desse cenário. E dentro de segurança pública também está o engenheiro de segurança e o técnico de segurança do trabalho. É interessante notar que após a queda das Torres Gêmeas, utilizou-se um princípio de guerra centrada em rede. É um princípio que o americano usa, é um desenho de força, de forma de se dispor, que a gente vai trazer o conceito na próxima transparência, em que tudo está interconectado, está tudo interligado, uma comunicação. Então, você tem como falar com as pessoas no chão, as pessoas
de um avião, artilharia. E esse mesmo conceito foi utilizado do meio militar, ele migrou para o meio civil através da FEMA, a Federal Emergency Management Agency. Seria a defesa civil norte-americana. E ela passou a fazer a parte de gerenciamento de incidentes, lidando com essa parte de risco, dentro do território norte-americano, e trabalhando o risco com a participação do governo federal, estadual, municipal, organizações não governamentais, terceiro setor, principalmente a população. Todas essas pessoas integradas, com consciência situacional e uma imagem operacional compartilhada, com toda essa favorecidas por essa tecnologia, para quê? Mitigar riscos e se tornar uma sociedade mais preparada com o advento de toda essa tecnologia. Então, a gente deixa de utilizar o termo crise, que é quando realmente a situação está grave, e a gente passa a atuar de uma forma antecipada, a monitorar esses riscos dessa liquefação nas condutas antecedentes a uma crise. Então, nas primeiras máculas, enquanto ele é uma ameaça emergente, eu já estou monitorando, eu já estou percebendo, o sensoriamento já está acontecendo, a internet das coisas já está me trazendo esses parâmetros. Para quê? Para antecipar não só as autoridades, mas as empresas. Para quê? Para entender o que está acontecendo e poder responder. Exemplo disso. Enquanto nós tínhamos o monitoramento do risco biológico da Covid, enquanto ela estava restrita na China, nós tínhamos o quê? Uma ameaça. Ok. A partir do momento que aconteceu o primeiro caso no Brasil, ela deixou de ser uma ameaça e passou a se tornar um perigo. E aí nós já tínhamos um perigo concreto. A metamorfose do parque nosso, do parque industrial, sofreu uma dicotomia entre produzir manteiga ou canhões, que é um artigo muito interessante, prêmio Nobel. Ou se fabrica canhão, ou se fabrica manteigas, a mão de obra é finita. E fazer essa metamorfose do parque industrial, saber quando migrar e quando não migrar para essa diferenciação e no que produzir é muito significativo. E isso aconteceu na região do ABC, havendo uma coalizão que a Mauá participou disso aí ativamente, o Lismayer também participou e outras pessoas mais aí que a gente vai estar mostrando aqui mais para frente. E por que isso é importante? Porque de nada adianta toda essa tecnologia, né? Essa tecnologia trazida pela quarta revolução industrial, encabeçada por Klaus Schwab e pelo governo alemão, se ela não trouxer o quê? O benefício para a humanidade, a fim de tornar uma sociedade mais segura, uma sociedade mais resiliente, mais empoderada, para que consiga responder de forma mais adequada e eficiente aos riscos e aos perigos que ela venha a adquirir, como, por exemplo, a crise, os incidentes críticos que nós estamos tendo agora e vivendo da própria Covid. Isso é o conceito que nós temos da professora Yoko Ishikura, da Sociedade 5.0, em que ele traz o quê? Que todo esse boom de tecnologia, ele tem um objetivo. Qual? O benefício da humanidade, a dignidade da pessoa humana. Essa sociedade bem complexa, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de movimentos VUCA, né, voláteis, incertos, complexos e ambíguos, né, que deixaram de ser aquele confronto entre países e passaram a ser entre organizações, como crime organizado, terrorismo, manifestações em massa. Exemplo, né, Primavera Árabe, greve dos caminhoneiros, coletes amarelos, a gente já comentou, as manifestações de 2013, em que não tinha-se uma liderança, as pessoas saíram no começo com pautas definidas, mas posteriormente
as pessoas saíam com pautas diversas, e é o que está acontecendo também nos coletes amarelos, né? Então, são novos desafios para a atividade de inteligência e gestão de risco. E quando eu falo inteligência, eu não estou falando só para a inteligência de segurança pública, não. Eu estou falando para todas as áreas de inteligência. O mundo de local passou a global e de horizontal passou a exponencial. Aqui está a evolução da indústria química. Ela traz esse conceito, né? E o conceito também aproveitado, que eu falei lá atrás, que a gente ia trazer esse conceito da guerra centrada em rede, que é um conceito militar que hoje ele vem sendo adequado no mundo civil. Por que eu estou trazendo isso? Porque depois a gente vai fazer um paralelo com a própria evolução da indústria química, com o empoderamento das energias. A guerra centrada em rede ela é uma forma de atuar na guerra com uma visão específica, orientada na era da informação. Ela caracteriza-se pelo estabelecimento de um ambiente compartilhado, com grande consciência situacional, de modo a contribuir com a obtenção de superioridade da informação e da iniciativa, mesmo que as peças de manobra estejam dispersas geograficamente. Ou seja, é um verdadeiro BI, Business Intelligence, que o mercado privado acaba chamando. Eu acabo sensorizando o meu problema, jogo os dados para a nuvem, entendo esse problema e acabo trabalhando, minerando esses dados e trazendo respostas melhor aclaradas, melhor adaptadas para resolver o meu problema. Então, hoje nós temos uma dicotomia. Pois não? Teu slide não está mudando, você está alterando os slides? Porque não está mudando, está fixo. Eu estou alterando. Mas não está mudando aqui para a plateia, não está aparecendo. Agora sim, agora sim. Agora está mudando. Tava fixo no mesmo slide, desculpe. Isso, foi bom avisar. Mexeu agora? Sim, agora sim. Agora. Ok. E hoje nós temos uma dicotomia, né? Na parte de segurança, porque sempre que a gente fala em riscos, a gente tem que falar em segurança, porque a gente não vai tratar só o risco dentro da segurança do trabalhador de forma previdenciária, só da segurança do trabalho, internamente dentro da empresa. A gente vai estar também trabalhando o risco ambiental, não só o risco social, mas o risco ambiental, que ele é muito importante também, porque ele não afeta só interna corporis dentro da indústria, ele acaba afetando uma sociedade, uma comunidade que muitas vezes ela é abalada com isso, conforme os dois exemplos que a gente tem falado aqui, Bhopal e o exemplo da explosão que ocorreu no Líbano, né? E isso passa tudo através de um desenho de força, que é muito bem tratado pelo expert Salvador Rasa, que ele traz um método CAPA, que fala sobre a parte de análise política e análise de conflitos, né? E ele mostra uma arquitetura de construtos que sustentam modelos de segurança e defesa. Como que nós construímos? E por que eu estou fazendo tudo isso? Falando de defesa e segurança? Porque a segurança pública é dever de todos. E a ciência da engenharia e de segurança do trabalho, ela faz parte desse contexto. É nisso que começa a ter o empoderamento dessa ciência como forma de trazer segurança para a nossa humanidade. E é isso que traz, no contexto, normativas do próprio CONFEA, que a gente vai trazer mais adiante. Lismayer, mudou para a segurança humana o slide ou não? Ainda não, está na indústria química, evolução da indústria química. É isso, agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. Tá ok. Então já sei o que está acontecendo aqui. Pena que não está no módulo de apresentação, né? Mas tudo bem, dá para enxergar. Eu vou jogar ele aqui, ó. Agora foi, né? Foi para o módulo de apresentação, não foi? Não, ainda não. Não? Pode seguir dessa forma. Dá para enxergar.
Tá Dá bom. para ver segurança humana? Tá, Acho que assim deu. ficou melhor, né? Tá Ok. bom, tá melhor. Bom, isso aí tem a ver um conceito de segurança humana que vem trazido pela ONU desde 1994, em que ele divide o contexto do desenho de força, não só no Brasil, mas no mundo, entre uma dicotomia segurança nacional e segurança pública. Segurança nacional, ela fica para fazer a defesa externa contra os outros países, né? E somente ela acaba atuando, o Exército, as Forças Armadas, naquelas situações de garantia da lei e da ordem. Quando você tem um colapso, quando você tem problemas que afetam a política social vigente. Quando afeta a estrutura político-social vigente, as Forças Armadas acabam atuando nos países. Isso seria normal, é a função das Forças Armadas. Mas enquanto isso não acontece, a segurança pública acaba atuando. E dentro desse contexto, nós vamos ter os órgãos responsivos, que nós vamos ter aqui as ações das forças de segurança, as ações dos corpos de bombeiros militares, a proteção da própria defesa civil e a proteção das pessoas, aqui deixando claro, da população, as entidades privadas e outros órgãos públicos. Então, é nesse contexto que a engenharia de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, eles acabam se inserindo dentro desse cenário que a gente chama de desenho de força em segurança pública. Mudou a transparência? Sim, senhor. Ok. Perfeito. Então, aqui está o redesenho de força em segurança pública a respeito da engenharia de segurança, né? Nós temos uma abordagem de gestão de risco em que tem o contexto da segurança humana no contexto da segurança pública. Nós temos o direito ele é usado para preservar, para garantir a vida em sociedade, e ele utiliza-se de outras ciências, como as ciências policiais e a engenharia de segurança de incidentes, que no caso eu coloco aqui a engenharia de segurança do trabalho. E dentro dessa intersecção, quem que vai estar atuando? O engenheiro e o técnico de segurança do trabalho. Claro que tudo isso ele é permeado, né, pela influência das várias revoluções industriais e as inovações tecnológicas, porque toda vez que a tecnologia e ocorreu inovação na inovação, no maquinário e na tecnologia, a humanidade alçou outros passos no seu desenvolvimento. Quanto à evolução da indústria química, nós temos aqui o porquê que eu estou fazendo esse contexto com a parte militar, principalmente. A evolução da indústria química, vejamos. Ela começa a ideia ou o conceito de segurança técnica de tentativa e erro, e ela começa com a indústria bélica, lá nos anos 40. Já nos anos 50, 60, nós temos a parte da aviação, a parte espacial, armas, foguetes, a engenharia de segurança de sistemas. A partir da década de 70, nós temos o aparecimento, né, da guerra para ir para a Lua, né? Então tem o aparecimento da NASA, as indústrias nucleares, de refinação, petroquímicas, indústria de transporte, química, computadores. E todo dentro desse contexto, as energias elas acabam ficando muito mais fortes, e aí havendo a necessidade de se trabalhar muito mais as ameaças, os perigos, e, portanto, uma análise e uma avaliação muito mais precisa da atividade de gestão de risco. Alguns exemplos, né? Análise preliminar de perigos, ele inicia na segurança militar, criado pelo próprio Departamento de Estado de Defesa dos Estados Unidos. A parte também de análise de perigos e pontos críticos de controle, que é uma das ferramentas, né, de análise de risco, e a Snake Circuit Analysis também foi criado pela NASA. Outra também muito interessante, que é uma norma que a gente acaba usando até hoje, que depois ela foi reformulada, é a ISO 17660, de 2003, né? A Space System Risk Management e a ABNT-NBR ISO 31000, muito conhecida, né? Que fala na parte de gestão de riscos e as grandes diretrizes, né? A que acaba norteando.
Pois bem, o que vem a ser esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes? E ele é muito importante porque Bhopal e Líbano, a explosão que teve o Líbano, ele teve que se unir à comunidade, à sociedade abalada, junto com os órgãos estaduais, municipais, federais, para que juntos pudessem trazer a recuperação da sociedade abalada, trazer uma maior resiliência. O incidente, ele é uma ocorrência natural provocada pelo homem, que ele requer uma resposta para proteger a vida ou a propriedade. Incidente, ele inclui tanto os eventos planejados, como jogos de futebol, como Super Bowl, como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, bem como as emergências e os desastres de todos os tipos, tamanhos e naturezas. É importante a gente observar que o NIMS, que é um manual de gerenciamento de incidentes, uma cartilha de gestão de risco, ele orienta todos os segmentos, inclusive o segmento privado, havendo uma colaboração não só para a parte de apagar incêndios, não só para essa parte, quando tem um incêndio, a brigada de incêndio, ela trabalha junto com os planos de ajuda mútua, mas para qualquer risco e qualquer perigo envolvendo segurança pública. Por exemplo, acidentes em massa, colisão de veículos e outros tipos de desastres. A comunidade, as indústrias, elas acabam se unindo para dar uma resposta. O que aconteceu com a frente de coalizão, que foi administrada em que o Instituto Mauá de Tecnologia participou, aí encabeçado pelo Dr. José Roberto. Essas respostas prototipadas de incidente, elas seguem alguns princípios, né? Alguns deles aqui bem rápidos, só para a gente comentar. E a gente vai perceber a grande similaridade com a ISO 31000, né? Terminologia comum, cadeia unificada de comando, unidade de comando, estabelecimento, transparência desse comando. Comando unificado é um gabinete que respeita interagências, trabalhando e respeitando a hierarquia e decisão de cada órgão, não tem um superior hierárquico de forma alguma, a decisão ela é colaborativa, é consensual, o gerenciamento é por objetivos, organização é modular, ela vai escalonando como se fosse um efeito Lego. As comunicações são muito importantes, de ter uma comunicação integrada. A gestão de informação e a gestão de inteligência como um BI muito eficiente para trazer o quê? Sensoriamento, joga para a nuvem, analisa, utiliza esse Big Data, utiliza essa mineração de dados para trazer respostas mais adequadas, insights em tempo real. Isso para o gestor de incidentes, o gestor de risco é muito importante. A parte de accountability, que diz respeito não só à responsabilização, mas se realmente, aqui que entra o compliance. Se realmente as regras estabelecidas pela empresa ou pelo sistema de gerenciamento de incidentes está ocorrendo ou não aderência dos funcionários. Porque nós sabemos que algumas organizações são mais propensas e outras menos propensas para atividades de risco. Umas são mais promíscuas e outras são menos promíscuas para exposição e percepção ao risco, o que provocam diferentes percepções, e isso é algo muito complicado. Outra coisa que é muito importante é esse framework KNEF, que é muito importante porque ele vem trazer justamente o empoderamento dos currículos por competência, pela taxonomia de Bloom. Na época de Taylor, que a gente pode falar na terceira revolução industrial, enquanto o mundo não era volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós tínhamos uns problemas simples, no máximo complicados. Uma turbina de um Boeing
é um problema complicado, não é um problema complexo. Os problemas complexos, eles não te dão uma causa e efeito de forma imediata. Então, eles exigem do engenheiro e do técnico de segurança do trabalho uma capacidade de avaliação e de criação, que são os níveis mais altos da taxonomia de Bloom. Então, por isso a necessidade e o acerto do CONFEA em estabelecer essas normativas, porque em cenários complexos e caóticos, as competências de avaliação e de criação são as principais em ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos, em cenários caóticos. É justamente nesse sentido que faz e se estabelece a competência dentro dos currículos por engenharia. Tanto assim que existe aqui um grande artigo que ele saiu na Harvard Business Review, ele é de novembro de 2007, o que a gente recomenda a leitura. Aqui só mostrando uma pequena estrutura, né, sobre a dificuldade que nós temos hoje, porque nós viemos de uma época de Taylor, em que eram tudo o quê? Compartimentalizado, mecanicista. Nós não somos integrados, interconectados. Então, quando o setor privado trabalha com o setor público, nós não estamos tão acostumados assim, essa interconexão, integração. Então, existe alguma dificuldade. Mas veja, nós temos as ameaças, os perigos nessa região aqui, e vamos ter toda a parte de sensoriamento, de coleta de dados, inteligência de sinais, inteligência visual, inteligência de web-int, inteligência humana. Isso tudo pode ser tanto para a área militar, para a área de defesa, para a área de segurança, para a área comercial, para a parte de business intelligence, que vai formar o quê? Os dados, e ela vai compartilhar as informações tanto para uma camada superior, para uma camada inferior, que está com a bota no chão, como assim a gente fala, e para a camada superior, que é a camada de processo decisório, uma camada mais estratégica, política, e uma camada que está com a bota no chão, que está realmente com a mão na massa, sentindo o problema no chão. Isso é bem parecido, né? Aqui está uma estrutura ampliada do que vem a ser essa integração que a gente vai usar e que foi usada e é usada tanto para gerenciar incidentes como o Bhopal, como no Líbano. São as melhores práticas que tem. Tá? Esse é um sistema praticamente universal de gerenciamento de incidentes, como, por exemplo, Exxon Valdez, os grandes derramamentos de óleo, os grandes incidentes, terremotos, grandes incêndios. É essa a estrutura de gerenciamento que nós temos, né? Uma camada superior, que são os centros de fusão, são big datas, em que tem uma capacidade computacional muito forte, e as pessoas que ficam no local, com aqueles postos de comando. E lá, as pessoas estão com as botas no chão, boots on the ground, e eles estão realmente trabalhando nessa região. E aqui fica aqui uma dica, onde a Mauá acabou participando de forma muito ativamente na coalizão Tomorrow. Na parte de logística, então percebam que uma seção de logística eu tenho aqui numa camada supra-incidental, de característica político-estratégica, e aqui embaixo eu também tenho uma camada de logística. Porque o incidente da Covid, ele é um incidente biológico, mas também ele é um incidente de supply chain, de logística. Tanto assim que no começo faltou muito material, o parque industrial ele teve que se transformar, ele teve que parar de fabricar manteiga para fabricar canhões, literalmente. E nisso foi muito bacana, porque diversas empresas acabaram arrumando, modificando e montando aqueles respiradores para a população. Uns arrumaram, outros montaram protótipos. Então foi
algo muito significante, muito de acordo com a sociedade 5.0, mostrando que a engenharia e as técnicas de segurança do trabalho, elas vêm para salvar vidas. Aí é onde mostra o quê? A importância nesse empoderamento. E não podia ser nesse sentido que a gente podia deixar de falar justamente da Tomorrow, da frente de operação, onde ocorreu o aumento da força, né? A declaração do escopo inicial era fazer o quê? O aumento da oferta desses produtos. Aqui, vamos ver se eu consigo projetar a transparência. Tá conseguindo mudar aqui, ô Lismael? Não, ainda está fixo, não mudou, não. Não? Então, peraí. Ainda está no Tomorrow Collision. Agora Mudou? já agora Mudou, tá, né? não, ainda Ok. está no Tomorrow Collision. Ainda Tá. tá, Agora mudou. isso, agora mudou. Tá. Isso. Vocês podem perceber que aquela transparência anterior que eu mostrei, que do Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes, ela é o mesmo escopo. Iniciativa Hospital 4.0, frente de trabalhos e projetos. Percebam vários órgãos, várias indústrias, vários institutos, várias universidades participando, várias frentes, né? Como a população, como o setor privado, o setor científico, trabalhando junto para o mesmo objetivo, salvar vidas diante de um incidente de perigo biológico, um risco biológico que está nos assolando, que é a Covid. E perceba que eu vou passar isso bem rápido, mas a divisão de órgãos que ela segue a mesma lógica, né? Então, nós temos aqui o professor Ari Costa, que tem falado sobre maturidade digital, fantástica palestra, o professor Roberto também, patrocinador, que acabou encabeçando esse trabalho, a estrutura organizacional e como isso se integra junto com o setor municipal, estadual e federal. É esse o sistema de desenho de força moderno que a gente tem aqui para estar mostrando para os senhores. Além disso, a gente quer enfocar mais uma vez essa proximidade do setor público com o setor privado na parte de gestão de incidentes, com uma norma NFPA 3000. É uma norma que ela trata sobre um programa de atiradores ativos e a NFPA é uma norma de muita importância na parte de engenharia e segurança do trabalho, principalmente na parte de elétrica, né? É uma parte que tem a transformação dessas normas em normas ABNT. E veja o que ela traz especificamente nessa norma. É uma norma de segurança pública de forma iminente, que nós devemos trabalhar como? Desenvolver programas de atiradores ativos, como aquele incidente que aconteceu na escola de Suzano, em que os dois adolescentes eles entraram e fizeram vítimas, né? Então você tem que desenvolver um plano, ou seja, uma análise preliminar de perigo com toda a diversidade comunitária, com todas as pessoas e todos os segmentos, sexo, etnia e etc. Dentro de um contexto, todos devem vir e lutar no mesmo grupo para salvar vidas. O comando unificado, uma estrutura de um comando unificado com várias agências disciplinadas, várias disciplinas, multidisciplinar, setor da ciência, setor do Estado e setor privado. Essa tríplice hélice é muito forte e ela dá muito resultado. Fazer respostas integradas, conduzir a resposta, um tratamento integrado entre várias agências. Para que isso? Para ter uma recuperação planejada, determinando que as comunidades que foram abaladas, elas sejam mais rapidamente, elas possam
consigam ter uma maior resiliência ao perigo e ao risco que elas passaram. Já chegando na parte final, e ainda enaltecendo aqui o porquê o empoderamento do engenheiro em segurança do trabalho e na parte de gestão de risco de forma geral, a Constituição, no artigo 144, ela fala bem claro: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Inclusive, a gente vai ver algumas normas do CONFEA. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Ok. O principal objetivo, aí vem a parte do CONFEA. O principal objetivo do CONFEA é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observados os princípios éticos profissionais. Para tanto, no desenvolvimento de seu papel institucional, o Conselho Federal exerce ações, e aí tem várias ações. Dentre elas, tem uma da lei que é muito interessante, que fala sobre as competências que o engenheiro deve ter, e eu destaquei algumas, Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas. Quais sistemas? Todos os sistemas. Não significa que seja só um sistema da sua empresa, mas todo aquele sistema que você realmente verifica que tem risco e que coloca a sociedade em risco. Avaliar criticamente operação e manutenção desses sistemas. Uma ponte que está prestes a cair, por exemplo. Atuar em equipes multidisciplinares, como aconteceu com o Instituto Mauá de Tecnologia, nessa frente, em que acabou atuando na parte de Hospital 4.0, na parte de suprimento, na parte de supply chain, envolvendo logística. Avaliar o impacto das atividades de engenharia no contexto social e ambiental. Veja o que aconteceu quando a gente não tem uma região preparada e compatível com o risco que ela provoca. Exemplo, Bhopal. Exemplo, o que aconteceu no Porto de Beirute. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. Porque esse desenho de força é necessário que a gente tenha sofisticação, tecnologia, porém, toda essa sofisticação a gente tem que fazer com economicidade. Tem que fazer de um jeito que a gente consiga encaixar isso dentro do nosso orçamento. Tá? Aqui, eu queria estar mostrando alguns programas de perícia, da Florence Architecture, que é um centro sediado em Londres, que ele estuda esses grandes incidentes, e ele usa uma arquitetura em 3D para poder fazer a investigação de grandes incidentes. Então, a gente vai estar vendo, e Lismayer, por favor, você só me fala se a gente conseguiu passar o vídeo, se dá para ver. Não, não mudou, não. Ainda está na segurança humana e CF 88. Ok. Então, eu vou compartilhar o vídeo. Entrou aí. Entrou? Só que está sem o som, né? Entrou. Precisa... Tem som? Tá ouvindo? Tá sem som. Ok. Não tem problema. Eu vou contando aqui o que está acontecendo. Bom, no início do incidente, ele mostra diferentes tipos
Aí está o Instituto, e ele mostra como que aconteceu o incidente. Eles utilizam técnicas de 3D, imagem 3D, triangulando de várias formas com as câmeras. As câmeras acabam fazendo uma triangulação e elas acabam trazendo uma consciência situacional em realidade aumentada. Eles começam a fazer, a ver que no início uma fumaça branca começa a aparecer, que são fogos de artifício, pelo que eles se lembram do incidente. Isso é o que tem de fonte aberta, que o que eles conseguiram fazer análise da fumaça. Posteriormente, eles começam a perceber aqueles fogos de artifício, né? E, além disso, uma segunda fumaça, que é uma fumaça preta. Essa fumaça preta são pneus que estavam estocados dentro desse armazém que os senhores estão vendo, junto com o nitrato de amônia. Então, ele está falando que a cor, né, ela é uma cor no início branca, mas com o tempo o pneu ele vai entrando em combustão e esse pneu vai aquecendo e o pneu tem uma queima não completa e provoca essa fumaça preta, que ajuda a aumentar a caloria dentro do armazém. Os fogos de artifício, eles tinham muita quantidade de fogos de artifício. Se eu não me engano, são mais de toneladas que eles tinham de fogos de artifício. 27 toneladas de fogos de artifício lá dentro. Ou seja, a pólvora branca. Conclusão, a temperatura aumenta muito forte e é sensibilizado o nitrato de amônio. Então, aí dá para ver as diferentes fumaças, né, para fazer a análise e a investigação do incidente. Essa primeira onda é a overpressure, é a onda de choque, que ela é muito rápida e ela acaba atingindo. Essa fumaça, já avermelhada, já é a característica do nitrato de amônio. Primeiro, começa a fumaça branca, depois a fumaça preta, que são os pneus. Posteriormente, a fumaça característica do nitrato de amônio. Quando ocorre a explosão, acaba aquela fumaça amarronzada. Ao que tudo indica, eles estavam soldando, fazendo uma manutenção de solda na porta. E isso deu início à combustão dos fogos de artifício dentro do depósito. É o que eles conseguiram levantar até agora. E isso se alastrou. Como tinha os pneus, se alastrou mais ainda.
Ele vai mostrar o interior do galpão, como estavam estocados, porque o New York Times conseguiu identificar fotos internas dias antes disso ter acontecido. E existia uma fumaça preta, que era característica, por quê? Porque também existiam pneus de carros estocados. Muitos pneus. Aqui que está o problema. O New York Times, como esse nitrato de amônio ele foi confiscado, porque ele estava irregular num navio, ele foi estocado de forma irregular. Durante uma das investigações, um dos peritos, ele identificou que esses sacos eles estavam abertos. E se pressupõe que ocorreu uma contaminação com óleo junto do nitrato. Ou que, pela higroscopicidade, ele acabou trazendo ele se formou um cristal, uma mais duro, e isso também pode ter contribuído para sensibilizar o nitrato de amônio, que ele é muito estável. Porém, quando ele entra em contaminação com óleos, com aditivos, ele se torna um explosivo, o alto explosivo que a gente chama de anfo, que foi usado em Oklahoma. E o que faz acelerar a reação. O óleo mineral e a prata também. Então, dependendo do que ele se contaminou, da mistura que foi feita, ele se tornou muito instável. Aí tinha container com pallets, os sacos estão aí à direita, onde os senhores estão vendo, estocados. Eles estavam abertos. Mais para frente, estava estocado mais nitrato de amônio. Aí que eles aparecem contaminados. E aí que vem a grande surpresa. Junto com isso, existiam pneus. Esse era o espaço que eles estavam. Tinha uma pequena distância. – 23 toneladas de pólvora. Olha o que tinha lá. Então não tinha só o nitrato de amônio. Tinha pólvora também. Tinha os pneus, onde vocês estão vendo.
e a parte onde está as 27 toneladas de fogos de artifício. Isso foi um perito da ONU, muito respeitado. Quando ele fala aditivo, ele fala, quer dizer o quê? Óleo mineral. Isso seria a forma, as normas de se acondicionar os explosivos. Eles devem estar em quantidades que são designadas por normas e separados, para não acontecer a explosão por simpatia, para que ocorra um afastamento. Ele cita duas normas, uma norma é mais rigorosa do que a outra. E aí, a grande explosão. Aqui ele mostra a norma da Inglaterra, que ela permitia ter algumas substâncias, e a outra norma que não permitia de forma alguma ter. Aí são relatórios realmente já extraídos e ainda está em investigação. Isso deu um tremendo gasto econômico, resiliência, essa comunidade realmente ficou abalada. Então, perceba que a gestão de risco e manejo desses materiais explosivos, o que pode acarretar em uma comunidade, que realmente isso pode abalar uma comunidade. Tá? Além disso, eu queria estar mostrando para os senhores, vamos ver se... Nosso tempo já finalizou, hein, Paulo? Tá? Tá bom. Já chegamos Eu ia aqui. mostrar o programa em 4D. Se for rápido, você já rapidamente. Mas não... Vamos só Tem ver umas aqui questões aqui já. Ok. Se a gente vai até conseguir compartilhá-lo. Vamos ver aqui. Tá? Isso aqui é um programa que faz a parte de simulação de artefatos explosivos. Isso o engenheiro de segurança que faz manejo desses explosivos tem que conhecer, porque isso traz a investigação de acidentes. E aqui, quando eu clico com o mouse, nesse epicentro é o epicentro da explosão, tá? Isso é um simulado com uma determinada carga. E aqui eu estou trazendo, tá? Cada quadrado desse dá 9 por 9 pés. 9 por 9 pés cada quadrado desse aqui. Então, eu vou ter aqui alguns resultados do overpressure, a onda de choque. Então, eu atingi... Aqui uma pequena quantidade de explosivos. Isso aqui foi uma palestra que a gente acabou fazendo para o Corpo de Bombeiros, na época da Copa, sobre a possibilidade de se no estádio tivesse alguém com jaleco-bomba, com cinto-bomba, né? Então, são quantidades muito menores, infinitamente menores. Mas perceba que pessoas próximas vão estar expostas a 64 PSI de pressão. Isso é muito alto. Isso aqui já vai romper o tímpano. O tímpano ele rompe, para você ter uma ideia, com 4 PSI de pressão, tá? A parte de fragmentação, 0,56%
pés quadrados, ou seja, ele vai ter uma exposição na pressão moderada, uma fragmentação severa, com altíssima possibilidade de morte, tá? Aqui nós temos aí as probabilidades que ele tem. Quando mais eu tiver mais próximo aqui, por exemplo, do epicentro, só para comparar, maior, ó, o overpressure, 988 psi, o impulso, ele acaba sendo menor, né? Claro, mas ele também é significativo. A fragmentação, 9,5 pés quadrados, ou seja, tanto na pressão como na fragmentação, danos severos, e a fatalidade, ele vai incorrer em 100%. Esses programas, eles também, eles são feitos por tridimensionamento. E aí já a gente trazendo para o final. Muito bom, Paulo, excelente. Tem um elogio aqui do Francisco da Chagas da Scania, que foi palestrante nosso, ele gostou muito aqui da Que bom, apresentação. fico muito feliz. Deu os parabéns aqui. Tá? Aqui só mostrar o programa, né? Como são feitas as simulações. Isso aqui eu tenho a simulação do Porto do Líbano, mas ela é um pouquinho mais complicada para a gente estar mostrando aqui, o que envolveria tempo. Mas aqui a gente pode estar chegando. Isso aqui foi a simulação de dentro da arquibancada. Você pode estar chegando, ó, bem próximo do epicentro da explosão. Aqui é o pico, é o epicentro. E também está fazendo todo esse monitoramento. Então, o que eu tinha para mostrar para os senhores era isso. Excelente, Paulo. Depois você deixa com a professora Ana para a gente degustar esse material aí. Muito bacana, viu? Certamente, é um pouquinho diferente, né? Nós vamos ter aula com você no sábado, né? Então, A gente muito vai bom. trabalhar mais isso aí, se Deus quiser. Tem uma Bom, pergunta. parabéns. Parabéns, né? Tem uma pergunta aqui do professor Frabetti, que é nosso docente dos cursos em geral de engenharia, né? Ele pergunta, posso formular a pergunta, Paulo? Claro. Ele pergunta o seguinte: qual é o papel do engenheiro e do técnico do trabalho que exerce no cumprimento das regras do compliance, especialmente em termos de responsabilidade dos infratores? Tá. Pode tirar a tua apresentação aqui, assim fica a tua imagem aqui na. Ok. Isso. Terminando aqui com uma frase, tá? Em um incidente, todos devem lutar no mesmo mapa. Todos devem estar para salvar vidas na mesma página do livro. Ou seja, todo mundo deve estar integrado. Eu estou falando isso porque tem a ver com a resposta. Deixa eu tirar aqui. Voltei, ô Lismael? Voltei, né? Voltou. Tá. Bom, o compliance, o pessoal tem aliado muito compliance apenas na parte de auditoria, vindo o pessoal de direito, né? Da parte das ciências jurídicas. Eu sou pós-graduado em direito em processo penal, direito penal e em direito administrativo. Tenho a minha OAB, só que eu não posso exercer por motivos constitucionais, porque eu sou funcionário público. O que acontece?
a área do direito fica o compliance ele fica muito aliado à parte de corrupção, à parte de lavagem de dinheiro, porque foi toda essa exposição que nós tivemos com a exposição da Lava Jato, não é verdade? É isso que as empresas o que acabou trazendo. Mas se nós buscarmos, principalmente, tem vários artigos de Harvard que eles trazem qual direcionamento? Que não basta ter as regras para serem cumpridas. Faz necessário que essas regras sejam fiscalizadas no seu cumprimento. E que seja verificado se está ocorrendo, eles usam o termo, a aderência às regras, e aí que entra o papel do compliance. No caso de ser uma empresa privada, se o funcionário assim não o faz, ele é mandado embora por justa causa. Simples. Não tem o que fazer. Porque a normativa da empresa, ela é clara. Assim, olha, não dá. Se você continuar trabalhando aqui, você vai se colocar em risco e vai colocar os outros em forma de risco coletivo. Agora, se ele estiver cometendo um crime, ou se de forma negligente, imprudente ou com imperícia, aí ele tem que ter um resultado, né? Tem que ele lesionou alguém, no caso, ou que ele trouxe um dano material para o patrimônio da empresa. Aí já muda-se de figura, podendo entrar tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, dependendo do que aconteceu. Eu acredito que eu respondi talvez parcialmente, havendo a necessidade de uma repergunta nisso aí. Paulo, o Sérgio de Siqueira, pegando um gancho nessa tua resposta, o Sérgio de Siqueira, ele perguntou se, em relação ao compliance, as empresas se estruturam mais em órgãos externos, independentes, ou em órgãos da própria empresa, internos. O que você tem a dizer sobre isso? As pessoas gostam de trabalhar com empresas externas. Por quê? Porque diz se trazer uma imparcialidade na hora das auditorias, né? É uma empresa que está, mas isso eu acredito que isso depende da estrutura organizacional de cada empresa. O que interessa é que aquele órgão ele tenha uma maturidade de ser independente. Agora, o que é mais importante, dias passados nós conversávamos que isso depende da maturidade da Universidade da Segurança, conversando, vendo algumas lives e conversando com alguns professores, ele falou, eu vou conversar na parte de gestão de risco, a primeira pessoa que eu converso é com o dono da empresa, é com o diretor da empresa, é com o CEO da empresa. Se eu já percebo que ele não tem uma maturidade vocacionada para a gestão de risco, eu já não presto o serviço de gestão de risco. Ele já pula fora do serviço. Por quê? Porque ele sabe que não adianta só ter o cumprimento formal da lei, né? Não adianta fazer o mínimo que está na norma. Porque a norma, muitas vezes, ela não traz de forma exaustiva uma proteção que garanta uma real segurança. Ela traz segurança pequena. Vou dar um exemplo. O isocianeto de metila, Bhopal, e tem outras indústrias aqui no Brasil. Ou mesmo um aeroporto. Será que onde estão posicionados os aeroportos, eles... Imagine que o avião não caia, mas o avião, ele bata e você tem 200 pessoas feridas. Será que onde os aeroportos internacionais do Brasil estão localizados, as cidades possuem uma estrutura organizacional de
atendimento pré-hospitalar e atendimento hospitalar compatível com o risco criado por um aeroporto internacional? Ele pode estar cumprindo todas as regras de segurança. Mas não basta ser só isso. É nesse sentido que muitas empresas, elas trazem a compliance para trazer uma auditoria não só pelo que a lei exige de forma previdenciária, com aquele foco muito previdenciário da nossa legislação, ou com foco muito de direito do trabalho, mas com direito coletivo de segurança e de dano ambiental, de risco ambiental. Quando eu falo risco ambiental, eu falo envolvendo uma comunidade abalada, várias pessoas envolvendo. E aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir fazer uma logística de escoar 200 pessoas feridas dentro de um aeroporto internacional para um município mais próximo? Será que nós temos esses hospitais nessas cidades? Ou seja, será que a cidade ela foi estruturada junto com a empresa a fim de trazer uma governança? Então, aí a necessidade que a gente... por isso que vem a palestra, o tema, que é a parte de gestão de risco, o compliance, integrados com a governança. Tanto a governança do Estado, como a governança das empresas, a fim de formar um modelo de força, um desenho de força de Estado, desenho de segurança pública, unindo e trazendo uma maturidade de desenho de força para acautelar o direito dessas pessoas, a fim de trazer um investimento e fomentar e compartilhar esse risco com as empresas. Quem traz mais risco, paga mais. É o poluidor pagador. Da mesma forma que tem, né, na parte de poluição, quem polui mais, paga mais. Quem provoca mais risco, risco criado. Né? Então, nesse sentido, algumas empresas, elas trazem pessoas externas. Mas eu conheço excelentes empresas que possuem setores internos que são formados por engenheiros e são formados por pessoas das ciências jurídicas, da área de direito. São multitarefas, de forma multidisciplinar, e eles acabam fazendo excelentes auditorias para verificar se está havendo adesão ou não às regras que eles colocaram, que muitas vezes as grandes empresas, né, as empresas que possuem uma pegada mais forte na parte de tratamento de risco, elas extrapolam, né, o nível de segurança. Então, elas têm um tratamento muito maior para essa gestão de risco. Elas querem ir além das normas previdenciárias e de direito do trabalho, porque elas sabem, se elas errarem, vai dar problema. Quer um exemplo? A parte de energia nuclear. Aviação. Muito bom, Paulo. Excelente. Bom, infelizmente o nosso tempo dá uma conversa longa aqui. Eu registrei aqui inúmeras manifestações positivas, dando os parabéns para você, Paulo. Fico muito honrado e muito orgulhoso de participar. E vários colegas nossos, professores do curso, colegas da Mauá, tá? E a Fabiana colocou aqui para nós uma informação que esse material vai estar gravado, já está gravado e vai ser colocado na nossa página do YouTube, tá? Que bom. Eu vou compartilhar o link do vídeo, tá? Eu vou compartilhar. Eu estou vendo algum chat aqui, né? Eu vi agora do professor Frabetti. Exatamente. É professor de direito nosso. Excelente. Exatamente. E também convidar todos para o próximo encontro, que vai ser sobre o apagão no Amapá. O professor Edson Russo vai abordar essa questão que envolve logística, envolve confiabilidade, envolve inspeções. E a terceira vai ser do professor Armani, Coronel Armani, que vai falar sobre a questão dos incêndios nos galpões, né, nos supermercados, etc. Então, nós vamos ter... E a última da professora Alessandra, sobre a questão do segundo ciclo da Covid. Ô, Lismayer,
segundo ciclo da Covid e o apagão, é governança também. Envolve, é multissetorial. Você tem que estar junto múltipla conosco. responsabilidade. Tá bom? Eu Vou convidar agradeço. a professora Ana para fazer o fechamento, tá? E agradecer a todos que participaram conosco aqui. Professora Ana, você faz o nosso fechamento aqui, né? As honras finais. Queria primeiramente agradecer ao professor Paulo, parabéns aí Claro. pela apresentação, né? Sempre brilhando aí com a sua explanação. Agradeço a presença de todos aí que puderam participar e acompanhar aí o nosso trabalho. Espero contar com todos vocês aí na semana que vem, né? Com a palestra do professor Edson. E vamos em segurança, né? Be safe. Be safe. E pretendemos que a Mauá seja um centro de pesquisas aplicadas na área de segurança, tanto pública, privada, empresarial, né? Que é um tema que... Foi até bom se comentar, Lins, nós estamos entrando com um pedido aí de criação do grupo de pesquisa, né? E esse grupo extrapola aí os muros da empresa, né? A gente também Exatamente. tem essa preocupação com o externo. Muito bom, Ana. Vamos dar força aí, conjunto com os nossos docentes e todo o nosso grupo de alunos e professores, né? Então, agradecemos a todos. Professor Paulo, mais uma vez, parabéns, viu? Excelente apresentação. Vamos nos encontrar sábado de manhã na sua aula aí, presencial. Aí é aniversário dele, hein? Opa, parabéns, então. Então vai ter bolo, hein? Vai ser Não, sábado? dia 28.